Ellen Gould Harmon and her twin sister Elizabeth were born on November the 26th, 1827, in the town of Gorham, Maine, about 12 miles west of Portland. Como foi mencionado aí na abertura desse episódio da segunda temporada da série sobre a história do Adventismo, intitulada Lineage Journey, produzida na Europa e lançada em 2017, Ellen White nasceu no dia 26 de novembro de 1827, na pequena cidade de Gorham, no estado norte-americano do Maine. Ela era morena, tinha olhos castanhos e media 1,58 m de altura. Gostava de comer tomate, mas era alérgica a outros alimentos, como lentilha e ervilha. Sua cor predileta, cor de rosa. Aliás, rosa era a flor que ela mais apreciava. Era descrita como uma mulher de oração e uma pessoa profundamente apaixonada por Jesus e pela Bíblia. Seu texto bíblico favorito era a carta de 1 João 3,1, que ressalta o amor de Deus em relação aos seus filhos. Essas e outras características de Ellen White foram mencionadas por James Nix, norte-americano que nos últimos 20 anos dirigiu o órgão da Sede Mundial Adventista, que é responsável pelo patrimônio da pioneira. Ele falou sobre o tema numa palestra proferida lá em 2015, durante o 11º Simpósio Bíblico-Teológico Sul-Americano, realizado no NASP, campus Engenheiro Coelho. Ellen White liked people. In fact, she was extremely generous with people. In fact, her husband, James White, thought she was, what we would say, generous to a fault. In other words, she was too generous. Desde muito cedo, o pastor Jim, como costuma ser chamado, começou a coletar materiais raros dos primeiros adventistas e chegou a entrevistar várias pessoas que conheceram Ellen White. Tanto nos relatos que coletou sobre a vida dela, quanto nos próprios documentos e cartas que ela deixou, ele percebeu que por trás da escritora e profetisa havia uma mulher muito generosa, a ponto de, às vezes, o próprio Tiago White achar que ela exagerava nesse quesito. Conforme relata Jim Nix, uma evidência disso é que, em vez de doar roupas velhas, ela comprava peças novas para presentear os pobres. Outro exemplo. Quando a pioneira esteve na Austrália, na década de 1890, ficou sensibilizada com a situação das famílias que sofriam com a depressão econômica, o que a levou a costurar vestidos para algumas meninas vulneráveis. Também confeccionou meias para aquecerem os pés dos primeiros missionários adventistas enviados para o norte da Europa. Outro detalhe relatado pelo pastor Jim Nix é que, além de generosa, Ellen White era muito hospitaleira. Ela gostava de receber visitas e várias vezes chegou a trazer pessoas enfermas para dentro de casa, a fim de oferecer-lhes cuidados na área da saúde. Mas além de todos esses aspectos da personalidade dela, que foram mencionados aí pelo pastor Jim Nix no contexto dessa palestra, que retrato nós poderíamos pintar dela como mulher, mãe e esposa? E como foram suas relações familiares e com a liderança masculina de sua época? É sobre esse tema que eu, Márcio Tonetti, converso no episódio de hoje com os pastores Gerson Cardoso Rodrigues e Adolfo Semo Soares. No livro Mensageira do Senhor, publicado pela CPB em 2001, Herbert Douglas diz, lá na página 102, que Ellen White, abre aspas, combinava as vigorosas características de pioneira norte-americana com as virtudes da típica mulher vitoriana. Fecha aspas. Mas o que será que podemos entender por mulher vitoriana? Foi com essa pergunta que eu iniciei a conversa com o pastor Gerson Cardoso Rodrigues, professor de História da Igreja, no Seminário de Teologia da Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA, e diretor do Centro Arte da instituição há quase uma década. Bem, a Era Vitoriana foi um período que predominou ali na Inglaterra e também nos Estados Unidos ali no século XIX, relacionado com o aspecto feminino, né? Se esperava que as mulheres se preparassem para ser boas esposas e boas mães. Então, já desde a adolescência, a menina era preparada para cuidar da casa, né? Especialmente para preparar os filhos para que eles fossem bons
cidadãos. Representavam a vida de obediência ao esposo, tá? Uma vida modéstia, de pureza, de piedade. Isso estava relacionado também a um termo que foi criado, que era o culto da domesticidade. E isso prevalecia ali entre as mulheres anglo-americanas e é praticamente a mesma coisa. Se idealizava aquele tipo de mulher onde ela deveria pensar em fazer da sua casa um abrigo seguro para o esposo e para os filhos. Ou seja, uma vida de submissão e uma vida de implantar nos filhos bons princípios de caráter para que eles pudessem ser bons cidadãos. A vida conjugal de Tiago e Ellen White é o tema da tese de doutorado que o pastor Gerson irá defender no início do próximo ano na Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Eu pedi então para ele falar um pouco mais sobre a proposta de seu estudo e algumas de suas conclusões. O objetivo da pesquisa foi descrever e analisar o relacionamento matrimonial entre Tiago e Ellen White. Eles se conheceram no início de 1845, se casaram em agosto de 1846 e ficaram casados até a morte de Tiago White em 1881. Então, através da pesquisa, da leitura de fontes primárias e fontes secundárias, especialmente as fontes primárias, as cartas que eles trocaram um com o outro, não eram cartas para publicação, eram cartas íntimas. Então, através disso, analisar como esse casamento funcionou, né? Se realmente foi um casamento funcional, se realmente foi um casamento que mostrou consistência ou inconsistência no que eles escreviam, nos ideais dele, no que eles criam e a prática deles. Tiveram algumas crises, tiveram algumas dificuldades e analisar se isso afetou os aspectos centrais do casamento, tá? Depois de um bom período estudando, lendo essas cartas durante todo esse período e mesmo depois da morte de Tiago White, o que Ellen White ainda escreveu sobre o seu esposo, a gente conclui de que foi um casal funcional. Eles enfrentaram alguns conflitos conjugais, mas esses conflitos, isso é parte inerente de um processo de desenvolvimento, né, de um grupo, né, dois indivíduos que se unem. Então, essas coisas são normais, os conflitos acontecem, né? Mas, num todo, a gente pode ver coerência entre os valores, entre as crenças, entre os ideais desse casal, tanto de Tiago quanto de Ellen White, e na prática, no que eles viveram, esses aspectos não foram destruídos. Como o pastor Gerson mencionou aí, ao contrário do que algumas pessoas pensam, Ellen e o esposo Tiago não se consideravam, digamos assim, um par perfeito. A enciclopédia que leva o nome da pioneira menciona, lá na página 64, que ele, por exemplo, tinha uma personalidade dominante que trouxe obstáculos para a convivência com a esposa e os filhos. Segundo o professor do Seminário de Teologia da FADBA, isso demonstra que houve tensões e conflitos nesse casamento que durou 35 anos, o que, segundo o pastor Gerson, se intensificou com os problemas de saúde enfrentados por Tiago White por causa dos vários AVCs que ele sofreu. Se ele era exigente, então por conta dos AVCs ele ficou mais exigente ainda. Se ele era controlador no trabalho dele, ele ficou mais ainda. Como ele era um homem muito ativo, trabalhava bastante, por conta dos AVCs ele teve que trabalhar um pouco menos, ele teve que se poupar um pouco mais. Então isso fazia com que ele ficasse triste, porque ele gostaria de fazer algumas coisas que ele já não conseguia fazer, ou mesmo quando ele abria mão da liderança da igreja ou da casa publicadora, ele ficava ali como que querendo ainda controlar. E aí isso passou também para dentro da casa. Ele passou a querer também controlar Ellen White, ele passou a ter menos paciência,
Então isso trouxe alguns conflitos. E Ellen White reconhecia que, embora ela amasse o esposo, mas ela também tinha um ministério, ela tinha um compromisso com Deus. E ela não podia abrir mão desse compromisso simplesmente porque o esposo agora estava um pouco mais nervoso, um pouco mais impaciente e queria que ela estivesse ali próxima dele o tempo todo. Houve momentos em que Ellen White até procurou se afastar, até para cuidar um pouco da mente dela, né? Porque ela estava cansada dos cuidados que ela tinha que ter ali com Tiago White. Então, eles tiveram algumas tensões, houveram momentos em que Tiago White estava trabalhando em Battle Creek, Ellen White estava no Colorado, e eles até trocam as cartas, e ele diz assim, olha, no momento é bom nós estarmos assim um pouco distante, porque aí ela dizia assim, você pode fazer seu trabalho aí mais à vontade, eu aqui também posso escrever com mais calma, mas assim que tinha um acampamento, alguma coisa que eles podiam se unir de novo, eles ficavam felizes, e a gente vê nas cartas eles demonstrando felicidade por estarem próximos de novo. Outra pergunta feita ao professor Gerson foi a seguinte: como era o relacionamento entre a Ellen White, profetisa, e o Tiago White, presidente da Sede Mundial Adventista? Vamos ouvir aí a explicação dele. A princípio, Tiago White era beneficiado pelo fato de ter uma esposa que poderia receber um sonho, uma visão e ajudá-lo na elaboração de algum plano ou de alguma coisa que a igreja deveria fazer andar. Então, através de uma visão dela, ele poderia implementar aquilo. Nem sempre era fácil implementar, precisava de fé, precisava de coragem, precisava de meios financeiros, de pessoas e tudo. Então tinha seus desafios também. Houve momentos também em que Tiago White, estressado, chegou para sua querida esposa Ellen White e falou o seguinte: olha, se você tiver alguma mensagem vinda de Deus, alguma coisa que eu preciso melhorar, alguma coisa que eu preciso fazer, eu estou aqui disposto a ouvir. Mas, se for uma mera opinião sua, eu também gostaria de dizer que eu também tenho a minha opinião. Tá? Então, eu também posso pensar. E, às vezes, ele falou isso pelo menos uma vez, onde ele estava assim, um pouco estressado. Ele estava tentando, de certa maneira, controlar a agenda de Ellen White. E Ellen White também dizia, não, eu tenho minha independência para fazer as coisas que Deus pede. E essas coisas de casal, né, comum, só que no cargo de liderança de Tiago White, então às vezes ele, estressado, tinha essas atitudes. Ellen White também, não significa que todas as vezes que ela falava com ele, que ela falava sempre com aquela calma, às vezes ela podia falar um pouco mais forte, isso às vezes irritava um pouco ele. Mas num todo, eu citei aqui alguns rápidos exemplos de alguns momentos com mais dificuldade, mas no todo foi um relacionamento muito bom, onde ambos iam e participavam de várias campais, né? Várias assembleias da Associação Geral, ambos pregavam. Quando eles visitavam a igreja, ambos, geralmente Tiago White pregava pela manhã, Ellen White falava à tarde, ou às vezes falava depois do sermão dele por um período de tempo. Então foi um ministério profícuo, um ministério que trouxe benefícios para a igreja e também para ambos os lados, tanto para Ellen White, tendo um esposo ali forte, que a acompanhava, que também a aconselhava, que também a ajudava na questão de fazer a edição daquilo que ela ia escrever, no sentido de corrigir gramática ou outros detalhes assim, não a mensagem em si. E ele também tinha o apoio da esposa, tinham vários momentos de oração juntos e de pensar em como fazer melhor as coisas para Deus, para a igreja. Então isso foi uma bênção para eles, como um ministério em dupla, né? Um casal trabalhando no mesmo ministério, na mesma causa, com o mesmo objetivo. Pegando o gancho de uma declaração do mesmo livro de Herbert Douglas, que citei há pouco, onde ele diz que Ellen White dava conselhos somente depois de ela mesma os haver praticado, como podemos conciliar com seus conselhos
o fato de, em determinados momentos, ela ter terceirizado, por exemplo, o cuidado dos filhos por causa das viagens a trabalho. O professor Gerson respondeu essa pergunta nos dando um pouco mais de contexto. Um dos maiores desafios para Ellen White era o fato dela ter que atender ao chamado de Deus, e isso incluía viajar bastante e não poder estar com os filhos constantemente. E ela dizia que esse era o grande desafio. Quando ela via uma mãe com as crianças, ela tinha vontade de estar com os filhos. Não significa que ela foi uma mãe que desprezou os filhos de forma alguma. Pelo contrário, nós temos dezenas de cartas que ela escrevia. Sempre que ela estava fora, ela escrevia cartas para os filhos. Às vezes, diariamente, ela mandava uma carta dizendo com os filhos, dizendo onde ela estava, mostrando carinho para os filhos e sempre apelando para os filhos serem fiéis a Deus, porque ela gostaria de ir para o céu, gostaria que eles fossem também, então que eles amassem a Jesus. Ellen White é um exemplo para nós em relação à questão de estar com os filhos? Não. Ela foi chamada para um ministério especial, o que a maioria de nós não fomos chamados para esse ministério. Então, ela fala bastante das mães estarem próximas dos filhos, mas ela foi um caso especial por causa do ministério a que ela foi chamada. Os filhos que chegaram à vida adulta tinham quando eles falavam da mãe, falavam com muito carinho. Isso significa que a mãe, mesmo se ela não teve tanto tempo com os filhos, mas o tempo que ela teve foi um tempo de qualidade, um tempo que ela demonstrava carinho, um tempo em que ela demonstrava interesse pelos filhos, e quando ela estava longe também ela demonstrava esse mesmo carinho e interesse através das cartas. Ao fim da entrevista, o pastor Gerson Rodrigues enfatizou que todos esses aspectos revelam a, entre aspas, face humana da pioneira. Ellen White era uma profetisa chamada para ser a mensageira do Senhor, mas era uma pessoa humana, e a gente vê isso nas cartas, né? Nos momentos de tensão com o esposo, há uma carta em que ela diz o seguinte, eu acho que ela respondeu o esposo de uma maneira que não deveria, ou um pouco impaciente, ela escreveu alguma coisa, mas depois ela diz o seguinte, se eu tivesse estado mais perto do meu Salvador, Jesus Cristo, eu não precisava estar me arrependendo ou do que falei, ou do que escrevi. Várias vezes ela pede perdão ao esposo, ela diz, olha, se eu lhe machuquei com alguma palavra ou com alguma atitude, você me perdoe e eu não quero mais fazer isso. Então a gente vê o lado humano, né? Como esposa, como mulher, como mãe, ela teve que enfrentar todas essas dificuldades e esses desafios que nós enfrentamos. Houve momentos em que ela estava bem desanimada, houve momentos em que ela olhava e falava, Senhor, se eu descansasse, se eu morresse, era mais fácil a vida, mas ela sempre se demonstrou também submissa à vontade de Deus. E em momentos em que ela estava bem desanimada, Tiago White chegava em casa e dizia, querida, Deus está conosco, vamos nos animar de novo. Em momentos que Tiago White estava deprimido, triste, então ela entrava também e dizia, querido, Deus nunca nos abandonou, não é agora que Ele vai nos abandonar também. Esse lado humano do profeta, isso até nos anima um pouco pelo fato de que se nós estamos tristes ou cansados ou com vontade de desanimar, a gente olha para os profetas na Bíblia e agora mais próximo também o casal White, né? Ellen White, que eles também tiveram momentos de dificuldade. Mas esses momentos faziam com que o casal White orasse mais, chorasse mais juntos e assim eles foram superando as dificuldades. E é um texto de Ellen White que ela diz, se eu for para o céu, será pela graça de Cristo. Então ela reconhecia como um ser humano, ela reconhecia sua dependência constante de Jesus. Na segunda parte do episódio de hoje, eu conversei com o pastor Adolfo Semo Soares, que desde 2015 trabalha como reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Com 26 anos de experiência em sala de aula, do ensino fundamental à pós-graduação, ele coordena os 8 seminários teológicos que a igreja mantém na América do Sul, onde estudam atualmente 1.700 alunos.
A base da entrevista foi o livro do Adolfo, intitulado Redenção, Liberdade e Serviço, os Fundamentos da Pedagogia de Ellen White, lançado em 2010 pela Unaspress. No prefácio dessa obra, o teólogo Jung Mo-sung, que foi o orientador do pastor Adolfo no doutorado, sugere que talvez ele tenha se apropriado de maneira muito pessoal do referencial teórico com o qual analisou a vida de Ellen White. Isso se explicaria pela própria experiência de vida do pastor Adolfo, que deixou a Bolívia há 30 anos e se radicou no Brasil, vivendo assim na fronteira entre dois mundos. Por essa razão, ele começa nos explicando quais foram os referenciais teóricos utilizados para analisar a vida da pioneira adventista. De modo resumido, a metodologia da ciência da religião consiste em analisar um fenômeno religioso ou pessoa ligada à religião, utilizando ferramentas metodológicas das ciências humanas. Dessa forma, o pesquisador usa referenciais teóricos consagrados ou legitimados de uma área específica do conhecimento para compreender o objeto de pesquisa escolhido. Isso é necessário porque a pesquisa da pós-graduação se fundamenta em estudos bibliograficamente aceitos. Eu não podia simplesmente chegar e apresentar Ellen White como uma profetisa, uma mensageira do Senhor, embora eu tenha a total convicção que ela é e foi uma mensageira do Senhor. Eu precisei usar ferramentas teóricas adequadas a fim de mostrar que ela é uma pessoa diferenciada. No fim das contas, Márcio, eu a apresentei como uma profetisa, mas não usei essa linguagem denominacional. Usei uma linguagem aceita na academia. No meu caso, eu utilizei um referencial teórico da antropologia cultural e apresentei Ellen White como uma pensadora liminar, que viveu na fronteira e que em alguns momentos foi propositadamente tornada ausente. Usei teóricos como Walter Mignolo e Boaventura de Souza Santos, entre outros. Em minha análise, observei que em Ellen White há traços de liminaridade, manifestos numa vida e discursos diferentes que algumas vezes contrariaram o pensamento da maioria dominante, mas que se demonstraram positivos para a denominação. Complementando essa resposta, o Dr. Adolfo disse aí na sequência se ele entende que a experiência dele como um imigrante o ajudou a ver de modo diferente a biografia de Ellen White. Todo pesquisador acaba lendo o objeto de pesquisa com as lentes intelectuais de sua própria vida. No meu caso, um cidadão boliviano, radicado no Brasil, entendo que o fato de ser estrangeiro acaba me proporcionando a oportunidade de enxergar a vida por um ângulo diferente de um nativo brasileiro. Por quê? Porque um estrangeiro vê detalhes que o nativo não vê e questiona aspectos que o cidadão local aceita passivamente. Isso é possibilitado pela diferença do idioma, da cultura e das perspectivas de mundo em alguns assuntos. Na palestra que o professor Adolfo Soares realizou no simpósio em memória ao centenário do falecimento de Ellen White, em 2015, ele destacou que a pioneira era uma mulher no mundo de homens, ao se referir especialmente ao contexto da polêmica Assembleia da Igreja realizada em 1888. Mas será que o espaço da mulher naquela sociedade, ou seja, o que hoje alguns chamariam de questões de desigualdade de gênero, teve reflexo na relação de Ellen White com os demais pioneiros adventistas? O professor Adolfo acredita que não, ou que, pelo menos, esse não foi o fator mais importante nos conflitos de relacionamento que ocorreram naquela época. Ellen White era uma mulher em meio a uma liderança basicamente masculina, isso está claro. Mas não é por isso que podemos transformar esse fato na ideologia da desigualdade de gênero, como se os desafios que Ellen White enfrentou surgissem em decorrência dela ser mulher. Eu não vejo isso. Na época pioneira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de modo geral, Ellen White desfrutava de grande respeito, enorme respeito, um grande reconhecimento por parte dos adventistas, embora houvesse alguns opositores. Sua aceitação marcante não ocorreu por ser mulher, mas por ser reconhecidamente a mensageira do Senhor. E os conflitos surgiram não por ela ser mulher,
mas porque é da natureza humana provocar conflitos. Notadamente, a biografia de Ellen White mostra-nos uma pessoa forte e frágil, que transita a vida toda, digamos, entre dois mundos. O mundo do feminino, que é o seu mundo, e o mundo do masculino, que é o mundo da liderança com a qual ela convivia. Mas ela também transitava no mundo da saúde e da doença. Lembremos que ela sofreu em sua saúde. Ela transitava no mundo da submissão à liderança e o mundo da rebeldia, entre aspas. Esta vida que transita entre dois mundos é característica de quem caminha no limiar territorial, de quem vive na fronteira. E isso não foi resultado meramente do fato dela ser mulher. Não. Isso foi resultado dela pensar, falar e agir de modo diferente. Eu quero destacar mais uma coisa, Márcio. Se bem que Ellen White sempre se empenhou intensamente na manutenção de uma denominação religiosa que deveria caminhar em unidade de pensamento e prática, em alguns momentos ela se demonstra possuidora de um comportamento e discurso tidos como diferentes, inaceitáveis, condenáveis, por parte de algum grupo na liderança. E por isso ela acabou sofrendo um pouco. Um dos netos de Ellen White, Arthur White, numa extensa biografia sobre a avó, a definiu como uma mulher de visão. Aliás, esse livro, Mulher de Visão, foi lançado em 2015 pela CPB. Por sua vez, o pastor Adolfo classifica a pioneira adventista como uma mulher de fronteira. Vamos entender o que ele quis dizer com essa expressão. A minha perspectiva é a seguinte. Ellen White transitava entre dois mundos. O mundo dela, que lhe era conhecido, e o mundo desafiador que era alheio a ela. Eu vou citar 3 exemplos para ilustrar isso. Em primeiro lugar, Ellen White foi uma pessoa possuidora de vida e discurso diferentes. Inicialmente, menciona o fato de ser uma mulher em meio a líderes religiosos. No grupo pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos uma lista masculina. James White, seu esposo, reconhecido pela sua grande capacidade administrativa e espírito empreendedor. José Bates, responsável pela descoberta do sábado como dia de adoração e por inúmeros empreendimentos evangelísticos. John Andrews, notável estudioso da Bíblia e um dos primeiros eruditos da denominação. Uriah Smith, incansável escritor e estudioso das profecias bíblicas. E, claro, Ellen White. Em diversos momentos, a vida de Ellen não foi fácil. Acima de tudo porque os líderes da denominação costumavam ser inflexíveis e irredutíveis, pois além de terem ao seu favor uma cultura machista, ainda tinham um grande trunfo de legitimar seu poder e autoridade através da autoridade divina. Outro elemento diferenciador em Ellen White era seu carisma. E entenda-se carisma aqui como qualidade especial de liderança, derivada de sanção divina. Sabe que a presença de Ellen White nas reuniões pioneiras da Igreja Adventista, denominadas campais, a presença de Ellen White garantia uma grande frequência. Havia um impacto especial diferente quando ela pregava. Havia expectativa. Referindo-se a essas reuniões em fins da década de 1860, Arthur White, um de seus netos, afirma que sua presença era uma grande atração. Em sua tese de doutorado defendida na Johns Hopkins University, Ronald Graybill argumenta que o carisma de Ellen White se ajusta à definição clássica de Max Weber, o qual afirma que a qualidade de uma personalidade individual ocorre em virtude de ser dotada com qualidade sobrenatural, sobre-humana, ou pelo menos com poderes ou qualidades excepcionais. E um terceiro aspecto, Márcio, é que Ellen White foi escritora bastante prolífica e provavelmente a segunda autora mais traduzida de todos os tempos. Basta mencionar que entre livros, cartas, artigos e diários, ela escreveu aproximadamente 100.000 páginas. Considerando que seu ministério na Igreja Adventista durou aproximadamente 70 anos, podemos calcular que escreveu a um ritmo de 4 páginas diárias. Impressionante. Nada mal para quem deixou de frequentar a escola aos 9 anos de idade. Poderíamos dizer que Ellen White foi uma mulher à frente de seu tempo, cuja voz profética trouxe inovação para a igreja em muitos aspectos.
Como observou o teólogo Jung Mossung no prefácio do livro do pastor Adolfo, o novo costuma vir das margens e não do centro da sociedade ou de um grupo religioso. E alguns entendem que, de certo modo, Ellen White cumpriu esse papel nos primórdios do Adventismo. Mas e hoje, quase 160 anos depois da organização da Igreja, será que a dinâmica entre centro e fronteira é um fator importante para entender a tradição adventista? O pastor Adolfo reconhece que existem tensões, mas que isso não pode comprometer a unidade nem o foco da Igreja. Eu entendo que a tensão entre o centro hegemônico de poder e as fronteiras que não são possuidoras de poder oficial é uma das possibilidades para analisar alguns problemas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não é a única possibilidade e nem sequer a mais importante. As tensões inerentes a um conjunto de pessoas são muito mais complexas do que meramente a luta entre o centro e a fronteira. Além do que no denominado centro hegemônico de poder, há pessoas de fronteira. Pessoas que pensam, falam e agem de modo distinto da maioria. Por outro lado, o poder e alcance das mídias sociais, hoje em dia, tem diluído e, em alguns casos, potencializado a força do centro e das fronteiras. Assim, eu penso que este é um fenômeno a ser estudado. Mas um detalhe, eu entendo, Márcio, que uma denominação religiosa precisa estar sempre alerta aos fatores que se constituem em empecilhos para o cumprimento da missão. Sejam estes fatores políticos, administrativos, doutrinários ou procedimentais. A Igreja Adventista não pode permitir que embates de qualquer natureza desfoquem seu verdadeiro objetivo, que é preparar um povo para a vinda do Senhor Jesus. Se no coração de líderes e liderados houver o sincero desejo de servir a Deus, então as barreiras serão transpostas e a unidade será alcançada por obra e graça do Espírito Santo. E é com essa reflexão do pastor Adolfo Soares que nós concluímos o episódio de hoje, que teve produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de áudio de Márcio Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto. Vale lembrar que estamos encerrando também a série de podcasts sobre Ellen White. Claro que nós não tivemos aqui a pretensão de esgotar o assunto, mas esperamos ter trazido informações que, de alguma maneira, possam te ajudar a entender a pessoa e a obra da pioneira. Então, se você perdeu algum dos 4 episódios, aproveite esse período de férias do podcast, que se estenderá até o começo de 2021, para ouvir os que faltaram. Muito obrigado por nos acompanhar ao longo dos 25 episódios do ano e até a próxima temporada.